possa surgir pelos ares do nosso Brasil. Deus nos quer profissionais do Evangelho, profissionais da comunicação. As pessoas estranhavam, mas para mim era muito evidente. Era preciso usar os meios de comunicação. O tempo e os fatos comprovaram isso. Ele nos quer evangelizando pelos meios de comunicação. Temos consciência de que nisso Deus nos quer sinal. Ele nos quer testemunhas de algo que já vivemos e de algo em que acreditamos e que há de vir. O padre Jonas não mediu esforços e foi até o prédio da Avenida Paulista, onde estão... Em 19 de março do ano 2000, estas palavras de Monsenhor Jonas Habib ganharam forma na cidade de São Paulo. Amém. E nós te consagramos, Senhor, esta antena com esta torre e te consagramos, Senhor, tudo aquilo que a TV Canção Nova vai realizar nessa cidade de São Paulo. Se nós te entregamos, Senhor, acima de tudo esse povo imenso, Senhor, que vai ser atingido pela Tua palavra. Se nós te rogamos, Senhor, nós te pedimos que esse povo seja profundamente abençoado. Tanto quanto, Senhor, essas ondas caírem sobre eles, que a Tua bênção, Senhor, recaia sobre cada pessoa, sobre cada casa, sobre cada família, que a Canção Nova possa ser a Tua própria presença, Senhor, no ar. Nós queremos realizar aquilo que dizemos, o amor está no ar. É o Teu amor, é Deus amor que está no ar. Consagramos-te, Senhor, toda a transmissão e consagramos, Senhor, todo este povo. Sobre ele, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A Canção Nova precisava estar em São Paulo para fazer dela uma cidade de Deus. A nossa televisão precisava ser uma televisão de destaque em São Paulo para que São Paulo fosse uma cidade de Deus. Todos os nossos missionários e os nossos colaboradores precisavam dar o máximo para que realmente fosse uma cidade de Deus e uma televisão de Deus e uma missão de Deus. Tudo isso para que São Paulo realizasse a sua missão. Na verdade, a Canção Nova, ela já estava assim com a nossa geradora em Aracaju, né? Que, graças a Deus, levou a nossa imagem para todo o Brasil. Mas chegou um momento que começou a incomodar o coração do Padre Jonas, do Eto, sobre a cidade de São Paulo, sobre a grande São Paulo, né? E vinha assim no nosso coração. Eu tenho um grande povo nessa cidade. E para nós ficava a interrogação, mas a Canção Nova tão pequenininha, né? Não, sem nenhuma condição de entrar nessa cidade. Mas vinha também essa palavra interior, que veio para São Paulo, né? Paulo de Tarso, São Paulo, o apóstolo. Eu tenho um grande povo nessa cidade. Não temais. Isto é uma chama no coração do Padre Jonas e de todos os seus filhos, né? Que sempre está acesa, evangelizar. E evangelizar a cidade de São Paulo. Claro que a Canção Nova é uma gotinha de água, mas ela tem a sua parte e na época vinha isso conosco. Nós não devemos nos omitir, porque Deus nos chamou para os meios de comunicação. Os primeiros estúdios da TV Canção Nova em São Paulo foram no Liceu Coração de Jesus, no centro da cidade. O Liceu nós podemos chamar que é o berço, né?
é o berço da TV Canção Nova São Paulo, ela praticamente nasceu aqui. E é uma coisa espiritual mesmo, porque são salesianos, né? Acolheram essa necessidade que a Canção Nova tinha de ter um ponto em São Paulo, onde pudesse enriquecer a programação, não é? Porque uma coisa é a TV lá em Cachoeira Paulista, outra coisa é ter uma produtora, ter uma TV aqui em São Paulo, onde teria mais proximidade das atrações, de questão de produção, tudo isso, né? Então eu me recordo que a gente montava as coisas às 3 horas da tarde, né? O programa era segunda-feira à noite, começava às 20 horas, e eu me recordo que a gente começava a montar as coisas, o cenário, parte de iluminação, parte de som, começávamos a montar por volta de umas 3 horas da tarde. E íamos montando tudo, para tudo ficar prontinho para o programa entrar no ar ao vivo às 8 horas da noite. Quando o programa encerrava, o Padre Léo cumprimentava ali o povo que estava presente, os convidados, aquela coisa toda, e nós já estávamos tirando, já recolhendo cabo, iluminação e guardando tudo. Só que nessa coisa da gente guardar tudo, a gente terminava por volta de 1h30 da manhã. Então, e era isso toda santa semana. E no dia seguinte nós tínhamos que estar cedo, né, porque o trabalho continuava. No dia seguinte era o PHN, que acontecia no sótão, né, e era um trabalho feito com muita alegria, né, com muita raça, né, com muita coragem, com muita criatividade principalmente, mas com muita alegria. Eu sou muito grato a Deus por esse tempo. Eu posso testemunhar para você que o homem de Deus que eu sou hoje e toda a maturidade que Deus está me concedendo ao longo desses anos também é fruto desse tempo. Então, nós estávamos na missão lá em Santana, eu, o Vinícius e a Marina. Aí veio aquele boom que a Canção Nova ia mandar a TV para São Paulo. Aí viemos para o Coração de Jesus. Mudamos para cá, veio mais gente para a missão e foi uma maravilha, viu? Que bênção que a TV foi aqui em São Paulo. Foi uma grande festa. Nós celebramos com muita alegria a presença, enfim, da TV aqui, né? E nós viemos para o Liceu com tudo ainda muito cru, né? As pessoas estavam aprendendo, como tudo na Canção Nova, né? Se faz aprendendo e vivendo, né? Junto, tudo junto. E eu até estava conversando, né, com a Lu, sobre como era, eu tenho a lembrança da gente pegando aquelas caixas de ovos de papelão e colando nas paredes do estúdio, né, por causa do som, né, do áudio. A gente que pintava muitas vezes os cenários, nós que fazíamos, né, cada um ajudava como podia. Todo mundo era novo em São Paulo, nós somos de São Paulo, mas o restante da equipe não era de São Paulo. Então o primeiro desafio é esse, ambientar-se numa metrópole, né? Que o Padre Jonas sempre insistia para que o pessoal abandonasse aquele espírito de interior e vivesse como estamos numa metrópole. Então isso foi o primeiro desafio. E os desafios normais que a Canção Nova tem, e sempre teve, das dificuldades de recursos. Né, os recursos bem limitados, mas a gente sempre foi tendo criatividade de criar recurso onde não tem, criar espaço onde não tem. Aqui mesmo no Liceu é uma prova disso, né, um estúdio que foi criado num sótão. Né, o espaço que tinha, se criou um estúdio, se criou programas de televisão que se firmaram a partir desse estúdio aqui no sótão daqui do Liceu Coração de Jesus. Chegamos sem conhecer o lugar, chegamos sem recursos suficientes, mas chegamos. Tudo era superado pelo grande desejo que a gente tinha e ainda tem de ganhar almas para Deus, de evangelizar pela TV. A gente tinha aquele amor pela TV que superava todos os desafios. A gente tinha quase todos os dias, todas as noites, nós tínhamos programas ao vivo com plateia. E durante os dias a gente tinha que gravar as matérias, enfim, as entradas que a gente fazia muita transmissão ao vivo nos fins de semana, nós não parávamos. Mas o que fazia então? O que tornava leve? Primeiro, a alegria da vida comunitária. Nós éramos muito brincalhões realmente, né? Assim, essa leveza era muito boa, os meninos eram muito brincalhões, assim, mas este amor pelo povo,
E essa gana que o Padre Jonas imprimiu em nós, de almas para Deus, isso dava uma força, que eu posso dizer que é sobrenatural. São Paulo foi um tempo de encarar desafios assim, com profundidade, né? E isso não é um lugar comum, não é uma frase feita. É que você sabe muito bem, ainda mais se você é de São Paulo ou se você morou em São Paulo, que São Paulo não é uma cidade apenas. São Paulo é um estilo de vida. Algo novo começou a surgir pelos ares da capital paulista. Quando a TV chegou em São Paulo, foi um presente para nós, como missionários, primeiramente, porque a gente tem que isso em mente de que a TV Canção Nova, em primeiro lugar, nos evangeliza como missionários. Este é o diferencial das outras TVs que existem, não é? E a TV Canção Nova chegou num momento tão necessário para o povo de São Paulo. O povo é um povo que necessita ser evangelizado e a Canção Nova tem essa força, também através da TV. Não é? Então foi um momento festivo, nós dedicamos muito tempo na divulgação. Então realmente fazíamos pedágios, subíamos em trio elétrico, fazíamos tantas coisas para divulgar esse grande canal de evangelização que é a nossa TV Canção Nova. A missão minha na Canção Nova de São Paulo era setor de promoção, departamento de promoção, mas fala de departamento, parece que fica grande, né? Mas era pouca gente. Então a gente alugava trio elétrico, íamos para as ruas de São Paulo, jogando, né, de cima do trio elétrico e as pessoas iam pegando na rua chaveiro com a sintonia da Rádio Canção Nova e da TV Canção Nova. E você via que as pessoas pegavam e guardavam aquilo. Adesivo em carro. E não é um adesivo pequeno, não. Era um adesivo que tomava pelo menos 30% do para-brisa traseiro de um carro, com a sintonia do canal Canção Nova. Mais de 3.000 carros adesivados. Banners, fizemos o banner PMG, para as pessoas colocarem em padaria, em estabelecimento comercial, com a sintonia também da Canção Nova. Camisetas, muitas, mais de 5.000 camisetas espalhadas. Parece isso um número pouco, né, falando em São Paulo. Mas para nós, que não tínhamos dinheiro para investir em peças publicitárias, para a gente era muito. Mas não era a Canção Nova que disponibilizava do dinheiro dela, era o povo que ajudava. Então, eu que estava à frente desse setor de divulgação, na promoção, comprávamos tudo em nome da Canção Nova, tínhamos que ter o CNPJ. Para os fornecedores nos entregar. Camiseta, banner, adesivo, tudo. Mas isso era repassado, esse valor para as pessoas. As pessoas, o povão, pagava o valor dessas peças. No dinheiro de hoje, eu fiz as contas, lá na época, era R$100 mil num ano, em divulgação. Olhando assim, é pouco valor para se divulgar em peças publicitárias, como as empresas grandes hoje realizam isso. Então, para mim, isso foi muito, assim, emocionante. E desde os inícios, a Canção Nova tocou o coração dos paulistanos. No ano de 2020, vamos invocar o Espírito Santo. Mas levanta bem alto os seus braços, porque... Quando minha filha estava com 3 anos, estava desempregada, perdi emprego. Aí eu falei, ia aqui sozinha, eu morava com minha prima. Eu falei, aí eu saía para procurar emprego, não achava, falei, eu vou, acho que dar fim da minha vida. Aí um dia eu liguei a TV, aí estava o Padre Jonas, a pregação dele, e ele falava muito forte para mim. E assim, mudou minha vida. Hoje estou viva por causa dele. Porque senão, não fosse a palavra dele, não estava aqui. Conheci pela rádio na Salete, vocês tinham um horário, era uma rádio comunitária. Conheci em uma tarde de louvor com o Márcio Mendes e a Renatinha. Isso foi em 97.
Aí comecei pela rádio, depois lá para o ano 99 era bendito canal dos cavalos, né? Aí estava falando do Monsenhor Jonas, e de repente vinha a corrida de cavalo. Era uma tristeza para nós. Aí continuava pela rádio. Aí quando eu tive a possibilidade de comprar uma parabólica prestação, que era cara naquela época, né? E era enorme, né? Ela pegava a casa da gente inteira. Foi onde comecei a sintonizar a TV. Então quando não tinha a TV inteira, tinha a Rádio Canção Nova. No Liceu Coração de Jesus foram produzidos, gravados e transmitidos, muitas vezes ao vivo, programas como o PHN, apresentado pelo Dunga. Coração de Jesus, aqui em Campos Elíseos, São Paulo, e vai ser daqui pra frente, aqui, nesse Sótão PHN, onde nós vamos levar para você de todo o Brasil essa grande e feliz proposta. Em 2001, nós viemos para cá, vim morar em São Paulo, e nós tínhamos o PHN, que já acontecia em Cachoeira Paulista, mas de repente com a minha vinda para cá, agora teríamos que achar um local. Aqui nesse teatro era o programa do Padre Léo, e nós tínhamos no dia seguinte, na terça-feira à noite, o programa PHN. E andando por aqui, por esse colégio, nós tivemos a feliz ideia, por que não fazer no sótão? E fomos todos para o sótão. E o sótão era verdadeiramente um sótão, né? Não tinha nenhuma condição, mas nós queríamos mostrar verdadeiramente esse ambiente underground, onde passaríamos para as pessoas essa visão bonita de bastidores, mesmo o cenário em si era um grande bastidor. Então nós nos sentimos assim, numa aventura muito legal. E era bacana ver as pessoas subirem todas as escadas para chegarem lá, e tirarmos as teias de aranha e limparmos todos aqueles entulhos que lá estavam há anos, né? 20, 30, 40 anos. Foi lindo porque a cada terça-feira era uma volta à essência. Estávamos de novo improvisando, fazendo o improviso de uma maneira muito genial, muito artístico e com muita alegria. Poderíamos ter feito o programa em outro lugar, mas nós optamos por fazer no sótão para que nós passássemos para as pessoas esse improviso intencional, né? Dar essa cara de sótão, e aí todos os nossos argumentos nós também fazíamos um paralelo, né? Um lugar onde as pessoas tentam guardar coisas que não se usa mais, entulhos, é o lugar também onde Deus pode pegar tudo isso e fazer uma grande reciclagem. Então usamos muito essa comparação ao longo do tempo que nós estivemos lá. Outro programa que faz sucesso até hoje e que passou por São Paulo foi o Direção Espiritual, que começou inclusive com outro nome. O primeiro apresentador, Padre Joãozinho, deoniano, nos conta algumas curiosidades daquela época. E estava mesmo assim, decolando a TV Canção Nova, com uma dificuldade para pagar sempre aquela mensalidade tão difícil. Não era tanto como hoje, mas era muito difícil, né? Era bem os começos. E aí eu tinha uma ideia de um programa para responder às dúvidas das pessoas. E esse programa começou de meia hora, gravado, com o nome Toque de Vida. Eu lembro que o nome da produtora era Priscila, ela tocava contrabaixo, né? Eu achava engraçado que era uma menina, normalmente contrabaixo, coisa de homem, ela tocava contrabaixo muito bem. E a Priscila era produtora, ela selecionava as cartas. E engraçado, né? Hoje em dia ninguém mais escreve carta, naquela época era só carta e gravado. Então eu dava as respostas, né? E eu lembro como se fosse hoje, um dia, esse programa deve ter durado uns 3 anos, de 98, 99, 2000. Quando chegou ali pelo ano 2000, uma vez eu cheguei para a Luzia e falei, será que não dava para fazer ao vivo esse programa? Porque daí as pessoas podem participar pelo telefone. Não tinha internet ainda, negócio de celular, nada. Nós estamos falando, olha, nem faz tanto tempo, ano 2000. E aí a Luzia me disse assim, padre, eu quero te dizer 2 coisas. Primeiro, como seria assim esse programa ao vivo? Aí eu falei, seria mais ou menos como uma direção espiritual. Ela, que nome bonito, vai ser esse o nome. E aí tinha telefone ao vivo, né? E engraçado que eu nunca tive problemas, né?
com ligação. Muita gente diz assim, não gosto de entrar pessoa ao vivo porque pode falar alguma bobagem. Não. É impressionante como as pessoas levavam muito a sério. E o programa, aqui, sempre eu chegava aqui depois, jantava com os padres salesianos. Era um momento também muito bacana de troca de informações. Conheci pessoas aqui que eu vou levar no coração pelo resto da minha vida, né? Tanto da Canção Nova, produtores, e também tem uma outra coisa, aqui é o ninho do Padre Jonas, né? Primeiro o Padre Jonas é paulista e o Padre Jonas é salesiano, e aí eu percebi o parentesco entre ele e eu pela cultura do Sagrado Coração de Jesus. Quem preserva a memória promove a história. É bacana a gente estar recuperando essas coisas. Mas isso já passou. Não, não passou. O passado está sempre presente em nós. Ele vive em nós. Então, na medida em que a gente recupera as nossas memórias, a gente promove as nossas histórias. Era assim uma verdadeira loucura assim, o programa, porque como era ao vivo, nós ficávamos atendendo o telefone. E quando as pessoas ligavam na hora ali, e a gente anotava no papelzinho as perguntas para o padre responder ao vivo, sabe? Era uma coisa assim louca, né? Aí tinha gente que fazia questionamentos bem, a gente tinha que escrever no papelzinho de uma forma que chegasse para ele, de uma forma que ele conseguisse responder e ficasse de uma forma que a pessoa entendesse, mas muitas vezes eram perguntas assim bem capciosas até, sabe? As pessoas ligavam às vezes até para assim inquirir, né, o que a gente estava colocando no programa, né? E nós levávamos numa cestinha que ficava do lado da mesa dele, a gente andava de gato assim no chão para pôr os bilhetinhos na cestinha, enquanto isso o câmera não podia estar pegando naquele lado, né? O Paulinho, o Claudião eram câmeras, né? Também no Liceu Coração de Jesus nasceu a Tenda do Senhor, apresentado pelo saudoso Padre Léo e que ficou na história. Uma coisa interessante é que o Padre Léo não começou com a tenda. Foi assim, Paulo e Dunga foram gravar um Resgate Já lá. E foi um dos primeiros, ou o primeiro Resgate Já, que a gente conseguiu ir assim com uma câmera externa, que a gente praticamente tinha né, gravar um programa num lugar longe, porque é Santa Catarina, né, e tudo. E lá eles ficaram encantados com o Padre Léo. E Paulo chegou e me disse assim, olha, Edivane, tem um padre muito doido aí. Ele é muito louco, Edivane, você tem que trazer ele, porque eu dirigi o Gente de Fé. O Márcio era o apresentador, o Márcio Mendes. E aí a gente convidou, ele veio, e eu também fiquei encantada. Daí eu falei assim, Paulo, a gente tem que fazer alguma coisa com esse padre, ele tem muito conteúdo. Aí, vamos ver do Padre Jonas almoçar com eles. Foi almoçar com o Padre Jonas. Lá desse almoço, a gente não sabe como é que foi a conversa, saiu. Eu lembro que a Luzia, o padre, me chamaram e falou assim, olha, o Padre Léo vai começar a fazer um programa na Canção Nova, um programa pequenininho, que vai entrar no ar todos os dias, durava 3 minutos, seja feliz a cada dia. Era lindo, um programa de mensagens, e eram mensagens assim, de ser feliz mesmo, mas ser feliz em Deus, com Deus, para Deus, né? E aí ele vinha uma vez por mês e gravava o programa do mês inteiro. Mas só que aí era pouquinho, sabe? Eu falei assim, nossa, precisa de mais. Boa noite, São Paulo! Olha! Que maravilha! Boa noite, Laércio. Ô, padre, boa noite. A boa do dia. A boa do dia, eu tô cheio de boa. Começaram a dar sugestões de como seria. Deveria ter isso, deveria ter aquilo outro. E aí pensaram num nome. E aí a Luzia sugeriu o nome Tenda do Senhor. Porque o Padre Léo queria uma coisa alegre, que pudesse acolher todo mundo, que pudesse abraçar, que as pessoas se sentissem à vontade. E aí veio esse nome, Tenda do Senhor, que o Padre Léo logo de cara gostou, por conta das referências bíblicas que ele tinha, né? A tenda do Senhor lembrava a tenda do Antigo Testamento, onde ficava
muitas vezes a Arca da Aliança, onde o povo se reunia e se voltava para a tenda para poder rezar. Nesse sentido já nasceu desde o início o momento da adoração no programa, porque ele precisava ser um lugar que fosse realmente do Senhor, né? Isso era forte naquela intuição do Léo, da Luzia, e aquilo então foi tomando forma. No início era interessante, eu me lembro que como fráter, na época eu, Frater Lúcio e Frater Fábio de Mello, fomos conhecer a tenda do Senhor, né? E era de fato um formato de tenda mesmo, parecia um circo todo decorado, com assim os panos que cruzavam, como se fosse um grande circo e um espaço de muita alegria. E o Léo insistia muito nisso. Quem entrar aqui na tenda do Senhor tem que sair alegre, feliz. A alegria do Senhor tem que ser a nossa força e tem que tomar conta de nós. Eu me lembro que o Padre Léo, ele fazia a tenda do Senhor aqui em Cachoeira Paulista. Era um circo. E vinha povo de toda a região, de Minas, São Paulo, para estar nessa tenda, nessa lona. E chegou um momento, nós dissemos até para a logística do Padre Léo, porque ele morava lá em São Joaquim, em Santa Catarina, São João, né, em Santa Catarina, e nós combinamos com ele da tenda do Senhor ser em São Paulo. Aqui, Folha de São Paulo, a folha 8 de quarta-feira, 9 de agosto do ano 2000. Está aqui. Anunciando, TV Católica Conservadora estreia em São Paulo no dia 15. E aí veio a matéria. Uns anos se passaram, dali a pouco o Miramar, que trabalhava num grupo de teatro infantil, que trabalhavam com fantoches, foi entrevistado na tenda. O Léo logo de cara gostou muito do Flávio, né? Do Flávio Crepaldi, que faz o Miramar. Aí os dois se afinaram e aí logo veio o convite para o Miramar fazer parte da tenda, se ele podia. Então toda segunda-feira vinha o Flávio lá de Porto Ferreira. Olha, difícil agora, hein? 40. 40? É. Que idade tinha Josué quando Moisés mandou que ele fosse explorar a terra prometida? 40. Foi criando esse formato e dando essa forma, essa cara à tenda do Senhor, até que se estabeleceu como um programa, vamos dizer assim, necessário na segunda-feira, né? Eu passo pelos lugares e ainda o pessoal, ai padre, a tenda do Senhor, como era bom nas segundas-feiras, a tenda do Senhor. E aí ficou com essa cara. O Padre Léo levava muito a sério esse momento da adoração. E era uma das coisas que eu mais tenho saudade, exatamente por isso, e que me fazia estar com ele ali, porque era um momento onde o Padre Léo, de fato, se colocava inteiro como intercessor pelas pessoas. E hoje, com todo o processo que a gente está vivendo, eu vejo o quanto isso era forte na vida dele. Ele fazia questão, por isso que ele gostava, tudo começou assim. Ele me pediu, um dia ele chegou para mim e disse assim, Vicente, você podia ir dar a bênção do Santíssimo na tenda do Senhor para mim. Falei, Léo, mas você já está lá, por que você mesmo não dá a bênção? Ele falou assim, Vicente, eu vou te dizer, primeiro porque eu quero que você venha, porque se eu não te der um motivo, você não virá. Ele é bem assim, direto e objetivo. E segundo, porque se você vier e dar a bênção, eu posso interceder pelas pessoas. E aí era muito interessante porque, de fato, ele pegava todos aqueles pedidos de oração, e na época não tinha essa coisa tecnológica que a gente tem hoje, e vem pelo WhatsApp, e vem por isso, não. Eram pelo telefone, e era anotado mesmo, pedido por pedido, pessoa por pessoa. Tinha alguém no telefone ao longo do programa que recebia todos os pedidos. E aí o Léo pegava pedido por pedido, o Padre Léo pegava pedido por pedido e rezava um por um enquanto eu dava a bênção. Era muito bonito isso, sabe? Essa dimensão. Por quê? Porque ele fazia questão
que a Tenda do Senhor não fosse só um programa de entretenimento, mas era necessário que fosse um programa de evangelização e por isso a boa do dia, e que tivesse de fato um toque do sagrado. Teve um momento da vida do Padre Léo que ele tinha tanta pregação, ele andava pelo Brasil inteiro. Nesse tempo ele ficou sem TV, né? Deve ter sido por volta do ano 2000, justamente quando eu estava começando aqui. E aí o programa foi para Cachoeira Paulista, depois, né? E o Padre Jonas um dia me perguntou por que o Padre Léo não estava na TV, né? E nós tivemos uma conversa, falamos, e ele falou, fala para ele vir aqui, né? E eu falei para o Léo, na época não tinha o WhatsApp, né? Não tinha celular, as coisas eram um pouco mais lentas, né? E aí ele disse, sabe que eu vou? Ele me chamava de Neguinho. Ô Neguinho, sabe que eu vou? Olha, o Padre Jonas, ele não tinha ideia de como ele seria bem recebido e não tinha ideia da história que ele faria na Canção Nova. Inclusive, muito breve, como o Padre Léo continua vivo até hoje pela TV, muita gente acha que foi muito tempo, mas foi pouco tempo. A Tenda do Senhor potencializou a evangelização do Padre Léo, abriu outros caminhos, né? Eu costumo dizer que a Canção Nova, ela vocalizou o Padre Léo para o mundo, ela expandiu, aumentou a voz do Padre Léo, de tal forma que ele alcançou lugares e situações que outros evangelizadores de grande potencial não alcançaram, porque houve um casamento perfeito ali, a tenda potencializou isso. O Padre Léo já era um pregador de referência, né, sobretudo na renovação carismática. O Padre Léo já era reconhecido assim desde os tempos de Frátria, que já pregava muito, mas quando entrou a Tenda do Senhor, deu um outro formato. Ali se estabeleceu um padrão de evangelização, eu costumo dizer, que era uma coisa que ele gostava muito, porque fez com que através deles, eu costumo dizer isso, a gente descobrisse que Deus é amor, mas que também Deus é humor, porque ele deu foco para essa veia do Padre Léo, essa verve do Padre Léo, que foi mostrando como era possível falar de Deus, evangelizar de um jeito alegre, de um jeito leve, num formato que eu digo assim, sério, mas ao mesmo tempo descontraído, divertido. Nesse tempo em São Paulo, eu tive a graça de trabalhar com o Padre Léo. Eu pude acompanhá-lo nesses últimos anos da vida dele, ali na capital paulista. Nós queríamos trabalhar junto com ele, ele queria trabalhar conosco. E algo interessante dessa época é que ele chegava sempre de missão. Como era na segunda-feira, ele sempre chegava de algum lugar do país, do Brasil. Muitas vezes chegava fora de missão, fora do Brasil, no exterior. E eu me deparei muitas vezes com um homem que mesmo no cansaço próprio da evangelização, mesmo no cansaço próprio de quem gasta a vida para evangelizar, na segunda-feira ele recompunha as forças ali em São Paulo e tinha muita alegria, porque ele sabia que aquele momento, ao vivo, ele estaria com o povo de Deus. E nós tínhamos meia hora de adoração no final do programa e eu pude acompanhar muitos milagres, muitas pessoas que foram tocadas, que se converteram nesse momento do programa na Tenda do Senhor e nesse momento de adoração. Então eu pude ver um homem de Deus que dava a sua vida ali na televisão também, que não media esforços para estar toda semana, porque ele sabia que tinha uma multidão que acompanhava o programa na Tenda do Senhor. O programa Gente de Fé, também produzido aqui, naquele período, contou com participações muito especiais. Eu aprendia muito com as histórias das pessoas, né?
Era edificante cada dia ouvir uma história, né? Ler a história de cada um, depois entrevistar essa pessoa. Então eu lembro que eu entrevistei a Zilda Arnes, que eu já conhecia de nome, mas eu fiquei encantada com ela, inclusive no meu livro Mulher de Valor, eu tenho o testemunho dela por causa dessa entrevista, que eu vi como que aquela mulher fazia diferença no mundo, né? Uma mulher de grande valor, né? Então, essas pessoas que foram fazendo com que eu também, né, assumisse minha história, e assim, a gente ouvindo a história dos outros, a gente vai assumindo a nossa história. E também eu lembro quando eu entrevistei o Dr. Roque Savioli, que ele foi na tenda, depois eu fui do Gente de Fé, entrevistei ele, e ali eu conheci também a doutora Gisela Savioli, né? E fui apresentando a Canção Nova para ela. Ela até fala que eu sou a madrinha dela está hoje na TV, na Rádio Canção Nova. Então, assim, foram pessoas que a gente fez história também no Gente de Fé. Né? Olha, no Gente de Fé. O Gente de Fé iam pessoas que a gente nem imaginava que eles eram tão espirituais como eles eram, como Cláudio Pastro. Um homem que me deixou de boca aberta, porque eu sabia que ele era um artista, mas que artista! Quando aquele homem começou a falar da sua experiência, foi muito lindo, que programa maravilhoso! A história revela que muitas vezes os membros da Canção Nova precisaram realizar tarefas desafiadoras, coisas que nunca tinham feito antes, mas Deus sempre capacitou os que Ele mesmo escolheu. Então, passando por todas essas atividades, deu a nós essa visão. Então, a minha experiência com a TV Canção Nova foi uma verdadeira escola de Dom Bosco, né? Uma escola onde todo mundo faz de tudo. Eu me lembro de uma frase muito forte naquela época, quando o Padre Jonas dizia, faccio io, né? Faço eu. Então, todos nós nos apresentávamos para fazer algo. Então, esse faccio io era como se fosse um grito de guerra da gente, principalmente no ano que eu vivi aqui em São Paulo, em 2001. Então o desafio foi porque fomos como bandeirantes, desbravar dentro de uma estrutura hiper organizada, que é o Liceu Coração de Jesus, mas ao mesmo tempo tocando nos princípios, porque ali como o Senhor Jonas, o chamado, o sacerdote, várias coisas aconteceram ali, que ele cita, né, muitas vezes, ali no Liceu Coração de Jesus. Então para nós, ao mesmo tempo era uma honra, mas um desafio. E a gente fazia de tudo um pouco. O Márcio, na época, ele mexia com o cenário e apresentava. Eu era cinegrafista, diretor, e ajudava a montar os cenários. E ali, de tudo um pouco mesmo. E ali nós olhávamos que aquele sótão, ele tinha a cara do PHN. Aí, eu creio que aí chamaram os rapazes que mexiam com grafite, grafitaram o PHN, fizeram, foi uma experiência de Deus, com o público, tudo, né? E participaram. E dali surgiu muitos voluntários, dali surgiu muitos consagrados, que na época era voluntário. Era uma aventura. O cenário da tenda do meu Senhor, era nós que montávamos. E era assim, a Casa Nova também é feita de alegria, né? Mas era interessante, porque no auditório tinha um caixão. Que era um teatro que tinha lá. E quantas vezes na convivência ali, eu lembro da Roseli do Ronaldo, eu, Luciano, o pessoal, a gente, vamos enfiar a Roseli dentro do caixão. Eu, não! Muitas vezes, assim, era brincadeira, não ia fazer isso. Mas era uma forma, dentro dos trabalhos, que era muito, de não perder a alegria, de não perder essa convivência do sadio, do masculino e feminino vivendo junto. Mas o porquê disso? Eu vejo que o nosso chamado de evangelizar, ao mesmo tempo que é desafiante, ele é leve. Quando a gente consegue colocar na partilha do dia a dia, em primeiro lugar, a pessoa, o irmão, e as coisas por si próprias vai se dando, porque é muito trabalho. Se você ficar em qualquer frente de missão da Canção Nova, né? Naqueles inícios, imagina início, desbravar aquilo tudo. E também, aqui em Caxias, em qualquer lugar, é muito se ficar 48 horas de serviço vai ter. Então, se a gente não fizer com responsabilidade, mas trazendo também um pouco essa leveza, né, da sadia convivência, fica um pouco difícil. Uma característica que eu observo desse tempo na TV em São Paulo foi o viver da providência, que é próprio da Canção Nova.
Eu não me lembro, eu não me recordo de nenhum momento em que nós tínhamos muito dinheiro para fazer televisão. Sempre foi com pouco dinheiro, sempre foi com muita luta, com muito esforço. Muitas vezes nós não tínhamos nada e Deus mandava as pessoas para nos ajudar, Deus mandava os profissionais certos que doavam seu trabalho, muitas vezes porque nós não tínhamos, condição de pagar profissionais especializados e Deus sempre mandou. Então muitas vezes foi na fé e Deus nos surpreendia com a sua divina providência. Enfrentamos esses desafios juntos, os programas que eram gravados. Eu lembro que na época acontecia na Canção Nova aquele festival de música católica, Então a gente trabalhou muito, ouvindo muita música que chegava, E trabalhávamos no Clube do Ouvinte, trabalhávamos na livraria e tudo estava nascendo, tudo ao mesmo tempo, Todas as coisas estavam nascendo ao mesmo tempo e crescendo ao mesmo tempo. E a TV acontecendo, Os programas eram gravados num estúdio, eu lembro, pequenininho. E aí com esse convívio, na TV, tudo, veio assim o convite, para apresentar o Gente de Fé. Você não imagina, Eu tremia assim que nem vara verde, E até o primeiro programa, eu até estava comentando com você, que eu fiquei sem voz completamente. Eu estava vindo de um casamento, inclusive, estava toda arrumada, porque eu estava vindo de um casamento. E o Márcio, eu falei, Márcio, eu não tenho condições de gravar. Eu falava assim, não saía nada. Assim. Ele falou assim, não, isso é tentação, isso aí é para você desistir, você está muito nervosa, você pode ir gravar, você pode ir que vai ser. E esse dia era ao vivo. Gente de Fé geralmente era gravado, mas nesse dia, como era estreia, era ao vivo. Nossa, foi assim, um verdadeiro desafio, muito grande. É muito interessante e muito assim revelador o quanto o demônio não queria mesmo, que a TV e que a evangelização chegasse, para essa cidade, Olha, eu tenho algo muito no meu coração e na minha vida, Olho muito para aqueles que são os nossos fundadores, O Padre Jonas, os nossos cofundadores, a Luzia e o Eto, e eu vejo o quanto, desde os inícios da Canção Nova, eles se dedicaram e se doam até os dias atuais, E quando eu vim para essa frente de missão, quando eu vim para somar forças aqui na TV Canção Nova de São Paulo, eu vim justamente com esse propósito, que tudo aquilo que eu fizesse, todos aqueles meus trabalhos, os quais eu fosse executar nessa frente de missão, eu queria me dar por inteiro, seja numa produção, seja operando um equipamento, seja na parte técnica. Eu queria me gastar e aprender e querer fazer o melhor para que as pessoas elas pudessem alcançar a mesma graça que me alcançou um dia. E como na Canção Nova, tudo é definido, mas nada é definitivo. Em 2003, sempre com o intuito de avançar para evangelizar ainda mais, os estúdios da TV foram transferidos. Então nós fomos para Rafael de Barros, eu peguei bem esse começo mesmo de mudança, nós morávamos na Zona Norte, fomos para lá. E ali a gente começou a descobrir o povo de São Paulo, a fé, a igreja local. Então foi muito bom a gente ver essa experiência. Nós éramos uma equipe muito pequenininha, Nosso estúdio era muito pequeno, mas foi muito interessante porque a providência divina reservou para nós um tempo muito forte da TV. Então os grandes programas da TV Canção Nova, que eram exibidos no horário nobre da emissora à noite, estavam em São Paulo. Então nós trabalhamos na Tenda do Senhor, o PHN, na época o programa Encontros com o Padre Dalcides. Nós tínhamos ainda o Direção Espiritual com o Padre Joãozinho. Nós tínhamos as vigílias, nós tínhamos as grandes transmissões, nós tínhamos o Toca para a Igreja, nós tínhamos especiais com a Aliança de Misericórdia, só que era a mesma equipe para todos esses programas. Então todo mundo que colocava a Tenda do Senhor no ar, no dia seguinte estava para colocar o PHN e assim por diante. Então
nós éramos poucos, mas nós tínhamos esse desejo, essa gana por alma, de salvação, de dar o melhor. Então, eu não tenho medo de dizer e nem orgulho, mas eu preciso dizer a verdade. Foi uma época de ouro que nós tivemos também na grade nacional, porque eram programas que atraíam as pessoas, né? O PHN, nós lotávamos o estúdio. Então, assim, os desafios, eles eram muitos, mas nós enfrentávamos com muita coragem e oração. Nossa vida de oração lá era muito constante, nós tínhamos uma capela, nós tínhamos o padre Jurandir, que era o padre da televisão e que estava sempre nos auxiliando na nossa vida espiritual. E a própria presença ali do padre Léo, o padre Joãozinho, o padre Dalcides na época, hoje o Dalcides, mas que era uma presença muito também paterna no meio de nós, né? Assim que eu cheguei na TV de São Paulo, nós estávamos também começando um trabalho de documentário. Eu nunca tinha feito um documentário na vida. Na época, a Carla Stucci era responsável da TV. Ela me chamou e falou assim: Cris, eu queria que você fizesse um documentário para o especial de Natal, para o tempo de Natal. Eu falei, mas eu nunca fiz um documentário. Ela falou, sim, mas eu conheço, olha, tem a Aliança de Misericórdia. A Aliança de Misericórdia era uma comunidade de mais ou menos 1 ano de fundação, 1 ano e meio, era muito jovem. Vai lá e mostra o trabalho deles. Eu falei, meu Deus, mas como que eu vou mostrar o que eu não sei fazer? E foi muito bonita a experiência, porque o Fábio Lira, na época ele era o nosso responsável da TV, o Jimmy e o Alex, nesse tempo, eles foram meus grandes companheiros na construção desse documentário. E por que é importante falar desse documentário que se chama Solidariedade? Porque nós começamos a viver dias nas ruas de São Paulo. Então, ali a gente experimentou a dor dos moradores de rua, dos usuários de droga, a luta por aquela comunidade Aliança de Misericórdia que queria salvar, tirar aquelas pessoas daquele estado de dor, de morte. E foi a partir deste documentário que a comunidade Aliança de Misericórdia começou a ficar conhecida no Brasil. Porque teve uma visibilidade muito grande da obra, da missão, e eles se tornaram parceiros da comunidade Canção Nova. A gente conseguiu fazer esse clipe Povo de Rua, que quem cantava era o Paulão e a Lu. Na época eles eram da Aliança de Misericórdia. E a gente vivia essa experiência com a Aliança de Misericórdia. Então, por isso que eu digo, a gente tinha poucos recursos, quase nada de recurso. Então, a gente fez o roteiro, eu fiz o roteiro, tudo no corte seco, esse clipe. Mas ele ficou impressionante porque ele tinha uma unção tremenda. Por quê? Aí eu explico. Justamente porque nós fomos gravar aquilo que era o real. Nós não encenamos, só teve uma cena que a gente teve que encenar porque também seria um risco de vida se a gente quisesse pegar o real. Mas a gente trabalhou nesse clipe com situações bem delicadas, então a gente teve que gravar. A gente conseguiu gravar, por exemplo, nós gravamos com o povo na Cracolândia. Tivemos que gravar escondido lá, né? E era à noite. Então, a gente não tinha noção também do perigo que a gente estava enfrentando ali. E uma das experiências mais fortes desse clipe foi uma experiência de evangelização com o Paulão, que nós fomos gravar lá na Rua Augusta de madrugada. Eu, o Angai e o Paulão. E acho que a Cíntia, se eu não me engano, estava conosco, a Cíntia. E era uma cena que a gente levava um radinho que daria 2 minutos desse trecho. E quando a gente foi ali, eles conhecem já algumas pessoas ali da rua, né? Então, ali na hora, a gente conversou com algumas garotas de programas, né? E ali elas concordaram em gravar, que a gente queria gravar, né, de uma maneira discreta, sem expor elas, o rosto delas, né? A gente teve esse cuidado com todas as pessoas que a gente gravou, a gente não expôs o rosto dessa pessoa, a imagem muito mais discreta, então a gente teve esse zelo, né? Porque aí ali, quando a gente começou a gravar e o Paulão começou a cantar, a música ela tocou o coração daquelas garotas de programa ali na hora. E elas começaram a chorar ali, quando ele começou a cantar em 2 minutos. Foi um único take que a gente diz. Eu gravei um único take com o Paulão fazendo o primeiro plano e elas no segundo plano. E as meninas começaram a chorar. E terminamos a gravação. Eu e o Paulão ali imediatamente viu que Deus estava agindo
Então ali a gente começou a conversar com eles. Nós começamos a conversar com elas, a evangelizar, né? Então nós evangelizamos aquelas meninas, ele convidou elas para, eu até lembro o dia, a gente gravou na terça, convidou para que na quinta-feira elas fossem na missa que o Padre Antonello celebra na estação, eu não lembro a estação que era. E elas aceitaram e acolheram. Eram 4. 3 aceitaram, uma não teve coragem. Todas foram tocadas, mas 3 aceitaram ir. E de fato, depois eu fui atrás para saber se elas de fato tinham ido. E elas foram, as 3, e tinham largado a vida. Então, para mim foi uma experiência muito forte, porque eu falei, Jesus, bastou 2 minutos para o Senhor tirar aquelas mulheres da perdição. Para nós foi uma experiência muito rica, porque nós virávamos à noite trabalhando, tendo atividade no dia seguinte. Então a gente trabalhava a noite inteira editando, Jimmy, quantas horas de edição nós ficávamos ali na ilha analógica, então quer dizer, demorava muito mais tempo para fazer. Mas aquele documentário nos deu muita unidade e nos deu um laço com pessoas que nós não tínhamos antes. Principalmente com os moradores de rua, com as crianças de rua ali na Praça da Sé, Vale do Anhangabaú. Então foi uma experiência de conversão, né? Uma experiência de vida que a gente carrega. Sempre que a gente senta, a gente lembra desse momento forte. Foram 2 meses de trabalho intenso nas favelas, favela do Moinho, enfim, em que Deus fez muito dentro de nós também. 2 anos depois, as instalações da TV foram para um grande shopping de São Paulo, na região dos Jardins. Também lá foram escritas importantes páginas desta história. Nós fomos para o Shopping Eldorado, né? Então no Shopping Eldorado era um teatro do shopping, né? E a gente era ali em cima, era a nossa produtora, né? Então foi uma fase bem desafiadora para nós como missionários, mas também para a missão de São Paulo. Mas foi uma fase muito boa também, onde a gente se tornou mais conhecido. Então as pessoas vinham, né, assistir os programas, porque todos os programas eram de auditório. Então, na segunda-feira eu trabalhava na Tenda do Senhor, era produtora da Tenda do Senhor, que era o programa do Padre Léo. Então, era um desafio ali também, mas esses dias, relembrando isso, a gente não fazia nada sozinho, né, na missão de São Paulo. Então, todos os programas, cada programa tinha uma equipe de colaboradores, missionários e equipe de voluntários também, né? Então, o que me marcou muito na Tenda do Senhor, na época que eu era produtora do Padre Léo, é que as pessoas, os amigos, os vocacionados, os amigos da tenda, os amigos da comunidade que ajudavam, que atendia telefone, que levava o lanchinho do padre, levava o lanchinho da equipe. E também era um desafio para nós, porque o shopping abre às 10, então aquele ritmo para nós, e os nossos programas, a maioria desses programas grandes eram à noite, né? Então a gente, a tenda acabava tipo 10 horas, eu não lembro se era 10 horas, se era 11 horas da noite. A gente tinha que desmontar tudo e no outro dia, aí a gente ia para casa. No outro dia tinha que vir de novo, montava tudo para o PHN. E na mesma coisa, na terça-feira desmontava tudo e aí montava para o Quarta Vida. Nós colhíamos essa realidade da providência de Deus na simplicidade. Isso que eu acho lindo, a Canção Nova nasceu simples, não é? Recordo-me dos intervalos que entravam aqueles cavalos e tudo. Mas como foi rico, como missionários, esse momento comunitário que nós vivíamos. Durante o dia era a TV Canção Nova, depois desmontávamos o cenário e ali colocávamos as cadeiras, o altar para as missas. Foi um momento muito, muito rico, onde a comunidade esteve unida, esteve junto e está até hoje. Mas o fato de estarmos no mesmo lugar, utilizando o mesmo espaço para celebrar uma missa, acolher o povo que vinha para participar da missa, mas também programas ao vivo, né? Ao vivo como Juntos Somos Mais, era um programa que era transmitido de São Paulo e era impressionante, chegava a hora, tinha que estar tudo pronto, porque a TV era o momento da TV. E nós ficamos muito, muito agradecidos a Deus por esse tempo de enriquecimento comunitário. Eu fico muito emocionada quando eu me lembro, em especial, desse momento, porque a gente sabe de que por mais que nós passemos as dificuldades, quando estamos juntos a gente vence toda a batalha, toda dificuldade que possa estar, né, surgindo. Ali permaneceu até julho de 2006, quando os estúdios da TV Canção Nova
foram instalados no prédio anexo da Catedral Nossa Senhora do Líbano, no bairro da Liberdade. Uma hora a gente estávamos com os melhores equipamentos do mercado, ora a gente não tinha nada. E aí nas percas e nos ganhos, ora a Canção Nova estava aqui na cidade de São Paulo com o canal 49, com o canal 50, 59, mas também tinha uma hora que a Canção Nova também não estava com nada, né? E eu fui vendo esse processo, né, de perca. Uma hora a gente estava com um sorriso no rosto, uma hora a gente estava triste porque não tinha, né? Queríamos ver a evangelização acontecer na cidade de São Paulo, eu queria ver essa evangelização acontecer, mas Deus tinha a sua pedagogia, né, de também fazer com que do nada a evangelização também pudesse acontecer. Além de todos os programas, muitas transmissões. Foi assim, foram vários momentos, né? Um momento que foi marcante foi na época que foi feito na Barra Funda como é que eu posso dizer, aquele espaço que eles fizeram do Padre Léo, né? Que foi o centro de evangelização lá na Barra Funda. Então foi um projeto bem bacana. Eu lembro que todo mundo dava um pouquinho de si, eu até fui fazer câmera lá com o pessoal lá, e aí a gente ficou um dia inteiro na inauguração. O Monsenhor fez uma palestra muito legal a respeito, né? E teve outros momentos marcantes, por exemplo, que nem as vigílias, né? Os Abraça São Paulo que a gente foi fazendo durante esse tempo. Nestes anos, também o departamento de jornalismo da TV Canção Nova se instalou e se consolidou na capital paulista. Nós éramos novos em jornalismo. A TV Canção Nova, o jornalismo da TV era novo, estava começando praticamente. Só que aqui em São Paulo nós estávamos junto com o jornalismo da Globo, da Record, do SBT, da Bandeirantes. E a gente tinha, não que competir com eles, porque não era uma questão de competir, a gente estava junto, né, dividindo espaço muitas vezes com eles nas matérias. E o grande desafio era justamente fazer um jornalismo diferenciado, sem ser um ET no meio do jornalismo, né? Então a gente tinha que ser, ao mesmo tempo que a gente tinha que ser junto com eles, a gente tinha que fazer um jornalismo diferenciado. Esse era o grande desafio. A gente tinha compromisso de mandar para a Cachoeira 2 matérias por dia. Então era muito puxado você fazer 2 matérias de jornalismo por dia. Às vezes a gente conseguia fazer só uma, mas a gente vai fazer uma matéria, já começava a pensar está fazendo uma matéria e já está pensando na pauta da outra, e depois rapidinho editar para poder chegar a tempo, dar tempo de entrar no jornalismo do final da tarde, né? Eu acho que marcou presença também, né? Isso é isso que eu estou querendo salientar, quer dizer, fazia o nosso jornalismo, mas nós fomos vistos dentro de São Paulo, junto com esses outros grandes gigantes do jornalismo. Quando cheguei em São Paulo, o Dunga era o coordenador, o Alexandre e a Roseni eram coordenadores da TV, eles olharam para mim, sabiam que eu fazia apresentação de programa e tal, mas isso eu já estava encaixado. E na Canção Nova você precisa trabalhar em muitas coisas, né? Nós somos missionários, então a gente precisa fazer tudo ao mesmo tempo agora. E uma das minhas funções foi dirigir. Eu virei motorista do jornalismo. E a minha estreia no jornalismo foi o incêndio da favela Heliópolis. E eu não sabia onde era essa favela, não sabia chegar lá, não sabia andar dentro da favela, não sabia posicionar o carro em questão de trânsito, não sabia absolutamente nada. E do meu lado ia um jornalista, e nós na época tínhamos um Uninho velho, era um Uno bem velhinho, daquele quadradinho, com todo o equipamento, 2 cinegrafista e auxiliar, e o jornalista, que era um cara de quase 2 metros de altura e um pouco acima do peso. Então, o Uninho ele ia arrastando a barriga no chão, e lá íamos nós para desbravar São Paulo e fazer jornalismo em São Paulo. César, que é sobrinho do Monsenhor Jonas Abib, é colaborador da Canção Nova há 18 anos. Ele começou atuando como motorista, mas em 2003... A gente trabalhava na Rafael de Barros já, né? E ia fazer a inauguração da fonte do Ibirapuera. E o cinegrafista do jornalismo na época, que era o Eric, né? Ele não pôde vir porque teve uma greve dos motoristas de ônibus fretado. E ele não pôde vir para São Paulo.
E não tinha ninguém nesse dia da comunidade para ir gravar, né? Daí eu perguntei pro Vini se eu não podia ir gravar, porque já que ele não tinha mesmo quem gravasse, né? Você não podia ir gravar, né? Porque se ele já não tivesse, se não ficasse boas as imagens que eu fizesse, ele não ia usar. Se ficasse boa, ele teria, né? Então ele me liberou e eu fui gravar, e a partir desse dia, né, então eles viram que eu tinha condições de aprender a fazer câmera, eu fui fazer cursos também, né? Eu lembro que a gente era assim, muito escasso de recurso, né? Os equipamentos eram bem precários, tudo, mas a gente, lógico, com o trabalho ia fazendo o que dava, né? E graças a Deus a gente foi fazendo as matérias muito assim, dentro do projeto. O primeiro contato com a TV Canção Nova foi durante a visita do Papa Bento XVI em maio de 2007, na canonização do Frei Galvão, quando a documentação dos profissionais de imprensa, de um modo geral, e da TV Canção Nova, passavam pelas nossas mãos para a gente fazer o crivo, fazer o credenciamento. Foi ali meu primeiro contato, que eu comecei a conhecer a Canção Nova. No começo, era tudo muito simples. Mesas pequenas, simples, computadores, aqueles computadores antigos, os equipamentos também. As ilhas de edição, me recordo muito bem, era editado o material na unha mesmo, aquelas ilhas analógicas. Não tinha, assim, essas ilhas modernas que nós temos hoje, né, digitais. Então era dessa forma. Então eu chegava de manhã, às 8 da manhã, e a minha função era produzir a pauta para o repórter sair à 1 da tarde. E aí, de um modo geral, o que a gente observava é que era tudo muito... não vou dizer que era dificultoso, mas era tudo muito simples. Me recordo que a equipe, quando saía de carro também, voltava e falava: meu Deus do céu, a gente está com esse carrinho simples, está quente, está calor, o repórter ficava todo suado, raspava a cabeça no teto, porque era um carro pequeno. Cabia a equipe, mas de modo apertado, além dos equipamentos. Então, nesse sentido, era tudo muito simples. Em qualquer lugar, em São Paulo em especial, precisa dessa força da comunidade. Mas eu digo também que é uma confiança sobrenatural em nosso Senhor. Porque no dia que nós tivermos todos os recursos maravilhosos e lindos, talvez a gente passe a acreditar nesses recursos. E o Senhor nos chama a uma fé, a uma experiência de fé, entendeu? A uma experiência de confiar que é Ele, que apesar de tudo, da nossa miséria, da nossa pobreza, Canção Nova sempre pobre. TV Canção Nova sempre pobre, mas fazendo coisas que ninguém imaginaria que ela faria. Por quê? Porque ali está o Senhor conosco. E num desses episódios, nós entramos de cabeça naquele grande caso que foi o caso Isabella Nardoni. O Brasil inteiro parou por conta daquele caso. E a gente não podia ficar alheio, dando a notícia de acordo com a nossa linha editorial. E em paralelo a isso, eu estava negociando uma entrevista com o ex-vice-presidente José Alencar, já falecido. Qual era o foco? Era justamente a questão da fé, da religiosidade. Ele tinha dado muitos testemunhos de fé e nós queríamos abordar isso. Ele estava enfrentando um câncer, já tinha feito várias cirurgias e eu estava tocando duas coisas muito grandes. A nossa equipe, essa cobertura do caso Isabella Nardoni e em paralelo eu tentando buscar essa entrevista. E era o último dia do julgamento do caso Isabella Nardoni, ia sair lá a condenação ou a absolvição. E aquilo estava tudo travado ali na Zona Norte de São Paulo, o Fórum da Zona Norte, onde estava havendo lá o julgamento. E no meio daquela muvuca, eu recebi uma ligação do chefe de gabinete do ex-vice-presidente da República, confirmando a entrevista. Confirmando, ele falou: olha, nós vamos conceder a entrevista para vocês, para a TV Canção Nova, assim, assim, assim. Tal dia, tal hora. Se organize. E aquilo foi muito marcante para mim. Por quê? Porque a partir daquele momento, eu comecei a entender que nós temos uma produção no céu.
Uma outra coisa que foi bacana também foi num desses anos, tinha o prêmio de jornalismo, né? A gente foi indicado a um dos prêmios e ganhou até. São Paulo, com os equipamentos, no caso, que eram precários, o pessoal até falava, nossa, mas como é que vocês conseguiram fazer isso, né? Aí, sim, foi legal que foi um somatório, né? Dos câmeras, um somatório dos repórteres, entendeu? Impossível a gente ter TV Canção Nova em São Paulo se a gente quisesse fazê-la somente com os missionários do núcleo. Impossível, eu te falo. A TV Canção Nova em São Paulo nasceu com muitas mãos. Eram os missionários do núcleo, os missionários do segundo elo, já com colaboradores, já com a família Canção Nova, já com os nossos irmãos salesianos. Foram muitas mãos ajudando a gente e até hoje, né, nos ajudando a evangelizar. Né? Então, é como você disse, é a força realmente dessa comunidade ao redor da TV, de todos esses que acreditam nessa evangelização, de todos esses que querem formar homens novos para o mundo novo. E qual é a missão específica da TV Canção Nova em São Paulo? A missão específica da TV de São Paulo é atingir os mais pobres. São Paulo tem muita pobreza. Tem gente de posse, tem empresários, mas há muita pobreza. Que tem a sua televisãozinha, com a sua antena ali, mal e mal, conseguir um canal. Nós queremos ser a TV dos pobres, para que eles tenham uma programação que venha ajudá-los a serem de Deus, que venha ajudar a eles mudar de vida, para que eles sejam família, para que eles sejam jovens, para que eles sejam aqueles que, de acordo com a vontade de Deus, possam atingir o ideal que Deus lhes propôs. A Canção Nova em São Paulo é e deve ser cada vez mais a TV dos pobres. A TV Canção Nova é mais que uma TV, é o meio que Deus nos deu para poder evangelizar. Ela é feita de missionários e colaboradores, e ninguém passa aqui por acaso. Muitos colaboradores que aqui passaram, né, e estão conosco até hoje, mas também muitos missionários que aqui vieram também somar também, né? Vieram gastar e doar a sua vida. Então, assim, eu tenho um coração muito grato por essas pessoas que ajudaram a ser o que eu sou hoje, mas principalmente fizeram com que essa história da TV Canção Nova na cidade de São Paulo, ela se firmasse. Então, trabalhar na TV Canção Nova de São Paulo é, de fato, tocar na presença de Deus poderosa se manifestando em várias situações no nosso dia a dia. Posso dizer que, de fato, os desafios foram grandes, mas as superações foram ainda maiores. Como que eu superei o medo? Nunca tinha trabalhado numa TV. E Deus me confiou essa missão. Superei buscando ajuda nos irmãos, buscando conhecer, dobrando o meu joelho e orando, Senhor, eu quero realizar a minha missão, mas eu não conheço. E ali a graça de Deus sobre mim, porque a TV Canção Nova, ela é feita assim, de nós missionários que buscamos em Deus as inspirações, as direções, para de fato realizar aquilo que Deus pede de nós para chegar até você. Bom, eu estava na TV Canção Nova uma semana e a nossa responsável lá da TV informou que o Padre Jonas vinha a São Paulo e iria fazer uma visita para a gente lá na Canção Nova. E foi assim. Aí ela me apresentou ao Padre Jonas. Disse mais ou menos dessa forma: Padre Jonas, esse aqui é o Sidney, nosso estagiário de jornalismo, começou há uma semana. E ele veio, tocou no meu rosto assim, falou algo tipo, bem-vindo, filho. E disse que na Canção Nova ninguém chega por acaso. Para mim era tudo muito novo. Eu absorvi aquela mensagem no momento, mas depois que eu fui entender o que de fato estava sendo preparado para mim. Nesses 18 anos que eu estou aqui, muitas mudanças, né? Muito crescimento, né?
profissional e espiritual também, né? A Canção Nova transformou a minha vida, né? De uma maneira, né? Porque eu era uma pessoa antes de entrar aqui e com esses 18 anos me tornei uma outra pessoa, né? Eu cresci muito como homem, assim, né? Como profissional. Eu posso dizer que, assim, eu não sou missionário propriamente dito, mas um colaborador acaba sendo um missionário também, né? Ele tem uma parcela dentro da missão, né? Então, é bem bacana participar do projeto, a gente veste a camisa, entendeu? É um negócio que traz mais, acho que, benefícios pra gente do que, né, outra coisa, né? Porque a gente cresce como ser humano, cresce como pessoa, né? Como profissional, então é bem legal, né? Não, para mim o jornalismo da TV Canção Nova, né, usando como base aí o próprio a linha editorial, né? Jornalismo Canção Nova a serviço da vida e da esperança. Para mim significa que nós temos que estar presentes nos principais fatos do dia no Brasil e no mundo. O telespectador sintoniza querendo ficar bem informado das principais notícias com um toque de esperança. Eu acho que o telespectador ele tem direito de ter esperança. Em toda notícia que a gente for dar, tem que ter esse toque de esperança. Às vezes, esse toque de esperança vai estar na fala de um entrevistado, no texto do repórter, na fala de um personagem, numa imagem, mas temos sempre que colocar a esperança. Então eu defino dessa forma, é um jornalismo que evangeliza. Então eu me sinto realizado no trabalho que faço, não pelo trabalho em si, não pelo salário, mas pelo ponto final, que é aquela imagem que eu estou fazendo, de alguma maneira vai evangelizar alguém que está em casa. Por exemplo, eu dou um exemplo claro de fazer uma imagem de Jesus bonita na vigília de madrugada. É a hora que a pessoa está em casa chegando né? E precisa ver uma coisa bonita na televisão, uma coisa que aconchegue ele, que abrace ele, né? Então acho que Deus usa do meu trabalho para me dar a criatividade para fazer Jesus chegar naquela pessoa que está precisando no momento que a gente menos espera, mas que tem alguém sendo evangelizado naquela hora. Uma TV que impacta diretamente na capital paulista, a cidade que não dorme e onde a evangelização não pode parar. A TV Canção Nova já não é mais só mídia, ela é uma marca de conteúdo. A gente sabe, não precisa assistir mais do que 1 minuto, se é pregação, internet, qualquer rede que tem a mensagem com esse tom da Canção Nova, é esse tom de unção. A Canção Nova enriquece a igreja com um carisma de colocar a boca fala do que o coração está cheio, né? De colocar na boca o que o coração está cheio, né? Eu sempre achei interessante que eu sou do coração de Jesus e eu perguntava assim, qual é o carisma da Canção Nova? É colocar na boca, colocar o coração na boca, né? A Canção Nova tem o coração na boca. Então, quando as pessoas percebem que por trás dessas palavras tem um grande coração, que é o coração de Jesus, por isso é importante estar aqui no Liceu Coração de Jesus, as pessoas são atraídas, porque a ovelha conhece a voz do mestre, a voz do pastor. Eu toco nessa realidade, né? Eu acho que a TV Canção Nova tem esse diferencial dos outros canais, porque transmite e não sabe como a outra pessoa está. Apenas fez aquele programa e pronto. A TV Canção Nova tem esse diferencial de acompanhar essas pessoas. E o belo que eu colho é a conversão, é a transformação desse povo que fica evangelizado, com sede de mais, de conhecer mais Deus, de poder tocar, né, nesse poder de Deus. E esse processo de conversão pessoal é incrível, que eu posso dizer que eu toco isso com grande alegria, com grande prazer, de saber que o povo quer Deus. Em janeiro de 2015, a sede da TV Canção Nova ganhou novo endereço. Rua Dona Inácia Uchoa, número 62, no 4º andar do prédio das Irmãs Paulinas, onde está até hoje.
Por aqui são produzidos atualmente 12 programas de exibição nacional, entre eles Canção Nova Notícias, Gente de Fé, Ofício da Imaculada Conceição, Mais Saúde, Discípulos e Missionários, Florescer, Celebrando Pentecostes. Realizamos ainda a transmissão semanal das missas na Paróquia Santa Cândida, no bairro do Ipiranga. Olha, 20 anos de Canção Nova em São Paulo. Só tenho uma coisa a dizer. Quem intercede pela Canção Nova em São Paulo, o lugar mais desafiante para a Canção Nova no mundo. Isso é uma selva de pedra. É difícil entrar em São Paulo. Mas quem intercede por essa missão tão desafiante é o apóstolo Paulo. E o apóstolo que caiu no caminho de Damasco, ficou cego por uma luz e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou duas coisas. Quem é o Senhor? Eu sou Jesus, aquele que tu persegues. E então ele disse uma frase que eu vou dizer em latim, e é essa mensagem que eu gostaria de deixar para a Canção Nova em São Paulo, que sempre deve repetir esta frase quando pede a intercessão de São Paulo para evangelizar nesta cidade. Domine, quid me vis facere? Paulo disse então para o Senhor Jesus: Senhor, que queres que eu faça? E a resposta veio, e nós temos esse grande evangelizador, missionário, que foi o apóstolo atrasado, que chegou depois de tudo, foi Paulo. A Canção Nova chega aqui, teve muitas quedas, já passou em tantos lugares, né? Mas continua ficando de pé, às vezes fica cega com tanta luz que tem nessa cidade, mas continua repetindo: Senhor, que queres que eu faça? E que Ele responda todo dia à Canção Nova qual é a sua vontade, para que ela possa repetir e fazer aquilo que o Senhor Jesus quer que seja feito nesta cidade. E o reino, com certeza, vai acontecer. Eu quero agradecer muito aos sócios da Canção Nova. Sem a sua ajuda, sem a sua parceria, sem a sua confiança, porque eu acredito muito nisso. Você que é sócio da Canção Nova, você confia em nós, confia na nossa missão, confia no nosso trabalho. Deus lhe pague. Deus retribua na sua vida em graças, em conversão, em santidade para você e sua família. Mas também quero parabenizar a cada membro da TV Canção Nova, a cada colaborador. Quanta gente já passou por esse canal, quanta gente deu sua vida, quanta gente suou, chorou, não é? E hoje, graças a Deus, nós estamos aqui perseverando nisso, graças a Deus. Muito obrigado, você que é missionário Canção Nova, você que é colaborador da Canção Nova, que através do seu trabalho está levando tanta vida, tanta esperança para esse povo brasileiro que é tão sofrido, não é? E quem está fora do Brasil tem a internet que acompanha muito bem. Então, Deus lhe pague, Deus abençoe e continue lhe dando a graça da perseverança. Então, se eu pudesse sintetizar, 13 anos trabalhando na Canção Nova, gratidão, pura gratidão, porque foi a Canção Nova que me formou como jornalista, me formou em grande parte como pessoa. E esses valores vai para minha esposa, vai para meus filhos, vai para as pessoas que eu encontro na rua. Eu nunca deixo de transmitir valores que eu aprendi aqui e outros que eu levo comigo, nunca deixo de transmitir para as pessoas de maneira discreta, bem vicentina, mas de maneira assertiva também. É assim que eu penso. O meu sonho para a TV Canção Nova em São Paulo é que realmente ela esteja à altura de São Paulo. Temos que ganhar muito ainda em aparelhagem, em pessoas, mas se estamos em São Paulo, é preciso ter uma televisão à altura de São Paulo. Então, eu estou concitando todos os nossos missionários e os nossos colaboradores a fazerem uma televisão que seja verdadeiramente TV Canção Nova em São Paulo. Deus o quer e nós queremos dar o melhor de nós mesmos. Eu só posso agradecer a Deus, não é mesmo?
Agradeço muito a Deus pela TV estar aqui em São Paulo, pela trabalhar do jeito que ela trabalha aqui em São Paulo. Olha quantos programas nós temos hoje. Temos até jornal. É uma maravilha. Valeu a pena 100%. Eu cresci, eu amadureci, valeu a pena para mim como pessoa, valeu a pena como comunidade, porque nós amadurecemos. Hoje estamos longe de São Paulo, eventualmente a gente vai lá por outros motivos, para atender cliente ou estar com os amigos, né? Ou por passagem também, mas eu sinto muitas saudades, né? Porque a gente hoje está longe de São Paulo, hoje estamos fora da Canção Nova, mas a Canção Nova está dentro da gente, né? O amor de Deus, esse chamado, essa presença está dentro da gente. E eu quero mandar um abraço muito apertado, com muito amor mesmo, para as pessoas que fazem acontecer a missão da Canção Nova e que fazem acontecer a missão de São Paulo especificamente, né? Quero agradecer muito. Eu sei todas as dificuldades que vocês enfrentam. Eu entendo, porque nós também vivemos isso, né? De locomoção, de distância e tudo mais. Mas acredite, confie, né? E abrace com amor essa causa, abrace com amor essa missão. Deus lhe abençoe, Deus lhe pague por tudo. Deus abençoe você. Um beijo para vocês. A gente se encontra, hein? Se Deus quiser, aí na Canção Nova. A minha mensagem é para o Monsenhor Jonas, né? De gratidão, de muita gratidão a ele, por ele ter sido firme, fiel, por ter acreditado no Senhor, por ter feito a vontade do Senhor, apesar de tantas e tantas, acho que são inumeráveis as dificuldades pelas quais a comunidade já passou durante esses 20 anos de televisão, né? Mas a minha mensagem é: força, meu filho. Força, minha filha, como ele sempre disse, né? A Canção Nova, a missão não pode sair de São Paulo e tem que aumentar cada vez mais a evangelização no mundo. No meu coração, hoje, à frente da TV Canção Nova de São Paulo, é um sentimento mesmo de gratidão, né? De bendizer a Deus, né? Por toda a estrutura que temos hoje, pela geradora da TV Canção Nova na cidade de São Paulo, que hoje são mais de 14 cidades em toda São Paulo, no qual o sinal ele chega na casa de muitas pessoas aberto, né? Um sinal aberto, né? É um sinal limpo, né? Então, assim, e estamos aí nas TVs pagas, Claro, Vivo, NET, Sky, e por aí vai. Então, assim, é os frutos de tudo aquilo que foi plantado, né? Hoje só colhemos, né? E queremos, assim, regar, né? Cuidar bem de tudo isso que Deus nos confiou, né? Fazer bem tudo aquilo que Deus nos confiou, né? Querer dar o melhor, continuar dando o melhor, para que Deus venha cada dia mais multiplicando essa semente, né? Para que outros que virão daqui a 5, 10, 15 anos, 20 anos, né, possam assim olhar para trás, né, e assim ver com que aquela semente ela não foi enterrada, né, que ela foi multiplicada, né? Cuidamos para que essa semente fosse multiplicando cada ano mais.